vocês estão? Tudo bem por aí? Hoje, dia 18 de dezembro de 2024, quarta-feira, meu dia de trazer um pequeno devocional do livro de Salmos aqui no grupo com os irmãos. E hoje a gente vai fazer um pequeno devocional do Salmo de número 58, onde a autoria é do rei Davi. Os contextos, meus irmãos, dos salmos anteriores que nós já vimos, eram de perseguição. Já o contexto desse salmo aqui não é. Nós não sabemos ao certo em qual época da vida de Davi foi escrito esse salmo. Mas independente disso, o que nós iremos ver aqui é Davi pedindo por juízo sobre as autoridades que estavam pervertendo a justiça em Israel. Já entrando na pequena exposição que iremos fazer, o que vemos nos 2 primeiros versículos desse salmo é a corrupção das autoridades de Israel. Aqui, Davi faz 2 perguntas retóricas e uma resposta clara. A primeira pergunta que Davi faz é se as autoridades dão sentenças justas, e a segunda pergunta é se as autoridades julgam com justiça. Não julgavam com justiça, eram imparciais, eram corruptas, puniam o inocente e inocentavam o culpado. Eles não somente pensavam e maquinavam maldade, mas eles ponhavam em prática todos os seus planos malignos. Tudo isso não era mal apenas aos olhos de Davi, mas também aos olhos de Deus. Como disse Salomão, inspirado por Deus em Provérbios, capítulo 17, versículo 15, onde se diz: há 2 coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Nos versículos 3 ao 5, o que nós vemos aqui é a maldade dos ímpios. Meus irmãos, Davi, inspirado por Deus, diz que o ímpio passa sua vida toda praticando o mal e contando mentiras. Isso não é só quando ele atinge uma certa idade, mas é desde o seu nascimento. Davi compara eles aqui a uma cobra venenosa cheia de veneno. Mas na realidade, meus irmãos, Davi aqui está falando de quem? Das autoridades corruptas, dos ímpios ou de outras pessoas? A resposta é que Davi está falando das autoridades corruptas, dos ímpios e de todas as pessoas que não foram remidas por Cristo. Irmãos, por causa da queda do nosso pai Adão, todos nós nascemos com uma natureza corrompida, escrava do pecado e inimiga de Deus. Essa é uma dura realidade que muitos não gostam de ouvir e muito menos crer, mas é o que Deus nos diz em sua palavra. Mesmo que toda a humanidade, meus irmãos, não acreditasse na realidade da corrupção do ser humano e das suas consequências, ainda assim ela continuaria sendo uma verdade, pois a voz do povo não é a voz de Deus. Dando continuidade, dos versículos 6 ao 9, o que nós vemos é o pedido do juiz de Deus para com as autoridades corruptas. Davi, meus irmãos, não apenas fica revoltado com toda a injustiça que estava acontecendo em Israel, mas ele também pede a Deus por julgamento a eles. A primeira é para que Deus quebre os dentes deles, e a segunda para que o Senhor arranque as suas presas. Assim, meus irmãos, como as serpentes que têm suas presas quebradas ou arrancadas perdem as suas forças, assim Davi também quer que aconteça com as autoridades corruptas em Israel. Assim, irmãos, como a água derramada desaparece rapidamente na terra, e assim como uma pequena planta é esmagada ao ser pisada, assim Davi quer que aconteça com esses maus juízes e essas maus autoridades. A quinta coisa que Davi pede é que eles se derretam como um caracol. E a sexta é que não vejam a luz do sol. Assim, meus irmãos, como um caracol se derrete e vai morrendo ao andar, e assim como uma criança, ao nascer morta, não vê a luz do sol, assim Davi pede o juízo de Deus para com esses.
Muitos, ao lerem esses pedidos, podem pensar que Davi queria o mal dessas pessoas. Porém, não é isso que nós vemos. Davi aqui pede por justiça, como nós provavelmente pediríamos. Se você e eu vermos o inocente sendo culpado e o culpado sendo inocentado, nós não iríamos nos indignar? Se você e eu vermos as autoridades e juízes se corrompendo e vendendo sentenças, não iríamos nos revoltar? O cristão, meus irmãos, não é uma pessoa pacifista, onde ele fica indiferente com todas as injustiças, mas ele é uma pessoa que tem sede de justiça e é uma pessoa que espera em Deus o juízo contra os que vivem nessa prática. E por fim, meus irmãos, dos versículos 9 ao 11, o que nós vemos é o juízo de Deus e a alegria dos justos. Aqui, Davi vai nos falar de uma cena cotidiana, de um espinheiro queimando para produzir fogo em uma panela. Mas antes que a panela se aqueça, um redemoinho passa e o destrói e leva tudo rapidamente. Assim será com as autoridades corruptas. O juízo de Deus sobre eles será tão rápido como esse redemoinho. E a consequência disso é a alegria dos justos, ao verem o juízo de Deus sobre essas pessoas que viraram as costas para Deus, para a sua palavra, e viveram na prática da maldade. Assim como nós nos alegramos ao vermos um criminoso sendo condenado e recebendo castigo pelos seus crimes, assim também nós nos alegraremos ao vermos esses maus juízes recebendo a punição. A conclusão que eu tiro, meus irmãos, depois desse pequeno devocional que nós fizemos, é que esse salmo ele foi escrito há milhares de anos atrás, mas ele é tão real que parece que está falando dos nossos dias. Hoje nós vemos as autoridades e juízes condenando o inocente e inocentando o culpado, vendendo suas sentenças e se enriquecendo às custas dos inocentes. Aqueles, meus irmãos, que deveriam julgar com imparcialidade e com justiça, julgam com parcialidade e com injustiça. Aqueles que deveriam proteger e guardar o cidadão de bem, perseguem e prendem eles. Aqueles que deveriam serem os guardiões das leis, são, na verdade, os que mais quebram elas. Porém, meus irmãos, a boa notícia é que o tempo deles é curto e que receberão o juízo pelos seus crimes. Se não se arrependerem e não confiarem em Cristo, como Senhor e Salvador, é só questão de tempo para tudo isso acontecer. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos e que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Se gostar, se inscreva em nosso canal. Deus abençoe.